Existe alguma palavra que o Viga se inspirou, alguma coisa que ele tenha se inspirado? Ou um objeto do projeto, ou alguma intenção? Eu penso que eu vou fotografar essa obra e vou entrar num processo de criação, de olhar para ela durante um período, para ter uma leitura de imagem a nível de experiência. Porque num primeiro momento a gente fica na lógica, querendo entender o que o artista quis, o que ele não quis, das perguntas que eu fiz para o Vigarani. Mas eu queria ter uma relação para a escrita nesse processo da experiência, do que eu sinto quando eu vejo, ou de onde que isso perpassa dentro de mim de alguma forma para me fazer ter a vontade de escrever, entende? Então acho que eu vou ficar nessa experimentação de ler essa imagem por algum tempo e aí eu escrevo, de eu entender se o meu estado altera também na leitura dessa imagem. Porque para além do que eu carrego na leitura, né, que eu faço das coisas no mundo, de tudo que me sensibilizou antes para hoje eu olhar uma obra de arte e reconhecer como obra de arte, num processo criativo, impacta o meu estado de humor, o meu estado de espírito, né? Eu acho que isso é legal de saber no processo também. Até porque a obra, ela só é obra porque alguém vê, né? E é muito engraçado porque, assim, há autores que dizem, por exemplo, que quando ele também não quer te dizer nada, ele te coloca num lugar de provocação, de reflexividade. E aí ele também cumpre um papel de arte. Então até isso é uma questão de afinidade com autores, ou por exemplo, com o que tu conheces como arte, o que eu conheço como arte, ou como outra pessoa conhece como arte. Até isso, de alguma forma, também está impregnado na gente, como a gente reconhece uma obra ou não. Mas é bom te ouvir falando do lugar do artista que faz a arte pensando na experiência das pessoas, que é o que eu acho que não acontece quando a gente tem um mercado de arte. Por quê? Porque se pensa no quê? Na logística dos museus, nos hotéis que vão faturar para estarem as pessoas visitando aqueles museus, se torna algo mercadológico. E aí o que acontece? A experiência em si ela não acontece. Acontece vários lugares dentro de uma exposição, sendo locais de você tirar uma selfie, locais de você tirar uma foto junto com a obra, de você mostrar que você esteve, você faz um check-in, você não sei o quê, mas a experiência com a arte em si, ela não se dá mais de só olhar. Eu tô tão ansiosa para mostrar o texto para vocês. Eu queria alterar mais algumas coisas também, porque é aquilo, né? Toda vez que a gente acessa um texto, tu não gosta de tal coisa, tu quer mudar tal coisa, e eu tive um olhar sobre a obra do Viga, assim, daí é isso, né? Te gera aquela insegurança de será que é isso que era para ter nascido, sabe? Primeiro, assim, eu queria agradecer a oportunidade de estar nesse lugar da dramaturgia. Porque o ator em si, ele é aquele que se esconde atrás de um personagem, que alguém criou. E quando a gente sai do lugar do ator e vai para o lugar da dramaturgia, a gente fala da gente. A gente fala de um outro lugar, por isso que tem muitos atores e atrizes e diretores que não escrevem, porque acessam outros acessos, né? Que às vezes vem por identificação, às vezes vem por memória, dependendo do processo de criação de cada artista, enfim, né? Dramaturgo, escritor, enfim. Eu aproveitei hoje um grupo de estudo, um coletivo de estudo que eu tô, para colocar intencionalidade em um dos exercícios que me foi proposto. Então, assim, eu sempre fui da pessoa de que, escrever por escrever é só escrever. Se a gente não escreve com uma intencionalidade de se comunicar com alguém ou de que alguém ouça aquilo que nós tenhamos para dizer, não faz muito sentido para mim, né? Então, quando me propuseram esse exercício, me veio a arte na cabeça e me veio uma oportunidade de estar experimentando um processo de dramaturgia criado por Jô Bilac, que hoje é um dramaturgo carioca, né, novo, e que fez um espetáculo chamado Fluxorama. E dentro desse espetáculo Fluxorama,
ele nada mais fez do que deixar o fluir dos pensamentos ou da nossa atitude mental. Então foi a partir dessa narrativa de fluxo mental, de deixar fluir esses pensamentos, que eu me inspirei para trazer então o meu olhar sobre a obra, né? Que num primeiro momento ficou muito engessado naquilo que o próprio Vigarani tinha contado para mim. E eu ficava numa busca no sentido assim, ai não, eu não vejo isso tão negativo, né? Eu tinha visto uma coisa mais positiva, porque eu tenho uma característica positiva, ou eu sou aquela esperançosa, né, que acha que vai ter felizes para sempre, eu sou essa pessoa. E aí quando eu me impactei com essa obra, que traz um sentimento dele, né, como ele colocou, de indignação, de relação com o mundo, de como o mundo se apresenta, eu senti que no início eu fiquei um pouco contaminada com isso. Eu acho que o tempo foi importante para que isso fosse desconstruindo dentro de mim e para que eu pudesse acessar essa essência do que eu queria dizer a partir do que eu sinto. Então eu parei de só pensar em algo que fosse literalmente, que representasse a obra, mas do que eu sinto a partir do que eu vejo, né? Ou como eu sinto, ou como isso me impacta, ou quem eu sou dentro desse cenário. Foi a primeira vez que eu tive acesso a uma obra plástica e dela tive que emergir um processo de criação. Porém, o teatro de objetos ele também é uma leitura de imagem, né? A gente, na nossa vida, também aprende a ler. Outro dia eu ouvi a Regina Machado, que é uma professora da USP, ela fala que ela sempre gostou muito de escutar e ela sempre gostou muito de ler o mundo e ela aprendeu a ler o canto de um pássaro, a dança de um pássaro em voo, né? Então a gente como ator ou como artista, a gente tem essa sensibilidade de leitura de mundo, mas como processo criativo foi a primeira vez, né? E aí sim, quando a gente olha algo que é 2D, a gente fica se imaginando no movimento, se a gente pudesse se projetar nesse lugar 3D, nesse momento daquela cena, daquilo que está acontecendo, quem nós seríamos, por exemplo, né? Então foi bonito. E é muito louco, porque agora eu estava pensando antes, né? Que a gente, quando escreve, isso é uma coisa do ator, a gente se projeta em cena. Então, eu acredito que se qualquer pessoa pegar o texto, ela vai ler com outra intencionalidade, fazendo as pausas onde ela deseja, intensificando a velocidade em alguns fluxos de pensamento onde ela mais se identifica. E eu, enquanto fui escrevendo ou leio, a cada vez que eu leio, eu dou uma pausa diferente. Então, eu acho que também cabe-se da necessidade da produção a gente ter essas rúbricas de pausa, mas eu sinto que isso já não é mais um papel do dramaturgo, mas sim do diretor, entende? Por isso que eu não tive desejo de colocar essas rúbricas de ação, essas rúbricas de pausas, enfim, de respiração. Não, eu acho que ele precisa ser interpretado de acordo com essa identificação de quem vai fazer, né? Então, ele só está ali como um fluxo de ideias, como um processo de olhar para essa obra e dizer, eu acho que eu sou isso nesse momento, nesse parêntese de obra, assim. Então, mais ou menos isso. Como vem essa inspiração? Eu sempre denomino que nós estamos num entre-lugar. E aí eu trago um processo de resultado de trabalho também de performance, onde eu fiquei durante uma semana analisando os meus pensamentos e trabalhando um aspecto de figurino que era uma caixa-casa na minha cabeça. Então eu procurei momentos da cidade onde eu pudesse estar entre lugares. Então o trilho de um trem é um entre-lugar, uma igreja para os cristãos é um entre-lugar. E eu acho que o processo criativo ele se dá nesse entre-lugar, entre aqui e o universo, e um lugar espiritual, e um lugar que a gente não consegue materializar esse fluxo de ideias, entende? Ou da onde vem essa ideia. E eu sempre costumo dizer que a ideia ela não é nossa. Eu acho que o artista ele tem esse lugar atribuído do ego, de eu fiz isso, eu criei isso, e eu acho que na verdade a gente só é um canal. E como canal, a gente se alimenta de pessoas que a gente encontra ao longo do caminho. Então, por exemplo, se nós 4 estamos aqui agora e uma ideia surge, ela surgiu do encontro de nós 4 e um de nós canalizou, entende? Então, a gente vai desconstruindo um pouco essa coisa de tipo, ai, a minha ideia, eu sou genial, eu sou tipo o cara que inventou a roda. Não, o cara que inventou a roda, no meu ponto de vista, ele também foi um instrumento que canalizou um elemento de evolução, por exemplo, né?
Então eu acho que a inspiração, a criação, ela tá nesse entre-lugar, do lugar onde sim, a gente traz essas características da nossa memória, de coisas que a gente viu, de coisas que a gente tem afinidade, mas também de um lugar muito além que a gente não consegue pegar na mão. Eu não consigo dar uma forma, é assim ou é assado. A gente vê processos de pessoas que nascem em uma semana e que ok, surgiu, nasceu, tá aí pro mundo. Mas tem coisas que demoram a germinar, a crescer. Claro que eu acredito que quanto mais profundo, quanto mais ligado a essa esfera para além da gente estiver fundamentado o nosso fazer, mais tempo de desenvolvimento ele vai ter, né? A gente vê pelo mundo, quanto mais superficial são as coisas, menos tempo, fast food, a gente vai lá e tal e tal. Só que eu também não gosto de me colocar no lugar de quem julga, do tipo, isso é melhor, isso é pior, precisa ser assim, precisa ser assado. Não, precisa existir. E aí a gente vai lapidando ao longo do tempo, se ele for curto, se ele nascer assim, porque nunca está pronto. Num processo criativo, por exemplo, a gente sempre tem que cortar numa cena, a gente sempre tem que melhorar. Ou num processo que demorou anos e que também deu certo. Então eu acho que é muito relativo. E eu não sou uma pessoa assim, é assim, ou é assado, ou essa é a forma. Não, eu acho que é bem natural e processual de cada momento, assim. Foi como eu consegui me visualizar nessa obra para além da dramaticidade ou da intencionalidade que o Vigarani colocou, por exemplo. No meu pensamento, a primeira coisa que veio foi, não, eu não quero trazer essa característica negativa para minha obra, que a gente tem um pré-julgamento porque a gente não se identifica com uma coisa muito negativa, não falando da obra dele nem do que ele falou, mas eu tenho essa característica good vibes e aí então eu fiquei tipo, não, eu não quero falar disso, eu quero falar uma coisa positiva e tal. E aí eu ficava também impregnando um querer que não era aquilo que a obra queria que eu falasse. Né? Então, quando a gente entra também num processo de criação a partir de um exercício, por exemplo, ou de uma cartografia de perguntas, ou do que eu sinto, ou do que eu penso, ou qual é o fluxo de ideias que me vem a partir do que eu penso, ou quem eu sou nessa imagem, eu acho que o processo, quando a gente tem perguntas para responder, é o que mobiliza a gente de continuar perguntando. E aí nasce em essência aquilo que precisa ser dito e não aquilo que nós julgamos que a gente gostaria de que disséssemos. Quando eu olho a obra e eu parto para a escrita, essa escrita que acabou surgindo, eu me coloco também no lugar, é porque eu ainda não li, né? Talvez depois que eu ler vocês consigam visualizar isso melhor. Mas eu me coloco num lugar de vazio. E só existe uma coisa material que preenche esse vazio. Tô falando da materialidade, não tô falando nem da espiritualidade, né? Mas não quero dar mais spoiler do texto. É isso.